Os 4 perfis comportamentais. Eu usei ícones do cinema, porque eu acho que fica mais fácil, mais bonitinho para entender e até para memorizar, tá? Eu sou leão, não é? É isso, né? Fala que eu sou, por favor. Eu sou leão, né? Então, eu vou deixar para que vocês respondam essa pergunta no final. Eu vou deixar para que vocês respondam essa pergunta. Os 4 perfis comportamentais são o comunicador, o executor, o planejador e o analista. E se a gente pensar em termos de mídia, de cinema, a gente vai ver que os melhores personagens de todos os tempos eram personagens que caracterizavam e aprofundavam num comportamento, porque isso torna o personagem verdadeiro. Então, a gente vai pensar em Sex and the City, e nós temos 4 mulheres, e cada uma delas representa um dos comportamentos. E aí eu fiquei matutando e fiquei fazendo uma pesquisa, e isso é muito marcante e muito evidente. Na hora que a gente começa a encontrar e desenhar um comportamento exagerado, por que eu digo exagerado? Porque não existe uma pessoa 100% executor, nem existe uma pessoa 100% comunicador. A gente tem um pouco de todos. Mas para ficar caricato, né, você exagera. Então, quando você vai para o cinema, quando você vai para filmes, enfim, você vê aquele personagem muito marcado, você identifica fácil que foi um trabalho feito em cima de comportamentos. Os comunicadores são comunicadores. A palavra de ordem do comunicador é sociabilidade. O comunicador, ele interage, ele não para quieto, ele está sempre falando com um, ele está falando com o outro, ele é fluente, ele consegue convencer as pessoas, ele tem o dom da fala, ele não é tímido, ele se expõe, inclusive ele precisa dessa exposição. Já o executor, bom, o executor é o cara que tem certeza absoluta que ele é capaz de fazer tudo, ele executa tudo. O executor é o perfil mais autoconfiante do zodíaco. Ele é o perfil mais autoconfiante entre os 4. Ele tem dominância, ele gosta de correr riscos, ele é competitivo, ele é destemido, ele é o leão. O planejador é estável, é calmo. O planejador é o perfil mais calmo dos 4. Se tem algum lugar e as pessoas estão de cabeça quente e está começando uma discussão, por favor, chama o planejador. Chama um planejador aí que ele vai dar um jeito de acalmar, de apaziguar, de ponderar. O planejador é comedido, o planejador é conservador, ele tem um ritmo constante, ele não tem picos de trabalho, ele está sempre trabalhando no mesmo ritmo. E o analista é detalhista. A palavra de ordem do analista é detalhe, precisão. Ele gosta de fazer as análises na minúcia, assim, no esmiuçado. Os grandes artistas plásticos são analistas. Por quê? Porque para ter uma boa obra de arte, você precisa de um detalhismo muito grande, muito rico. E o analista tem essa capacidade de se afundar, de ir no detalhe, de ver do que as outras pessoas não enxergam. Inclusive, o analista é tido como o perfil dos gênios. Porque para você ser genial, você tem que conhecer algo profundamente. E é um perfil que se doa para conhecer algo profundamente. Eu conversei com uma pessoa uns dias atrás e eu disse para essa pessoa o seguinte: eu sei que você é analista, eu vi seu perfil, e se você me disser que determinado produto é bom, eu não vou questionar mais nada. Porque conhecendo o seu perfil analista, eu sei que você já estudou tudo que você tinha que estudar sobre o produto e agora que você emitiu sua opinião, para mim basta. A opinião de um analista sobre algo é uma opinião que demora para ele dar, porque antes ele precisa ver e rever e estudar e comparar, e na hora que ele emitir a opinião, é bom, é bom. Não tem mais discussão. Bom, assim como a gente tem características boas, né, a gente tem características muito evidentes, a gente também tem medos. Os perfis têm medos natos. Então, a gente tem aqui o medo do comunicador. Se o comunicador é muito sociável, o que é o maior medo de um comunicador? Isolamento social. Ficar sem gente, né? Não ter reconhecimento social, não ter plateia, exatamente, né? Ser rejeitado. Se o executor gosta de liderar, gosta de ter o poder, qual é o maior medo de um executor? Perder o poder, o executor acha que ele sabe fazer tudo. Um bom executor tem certeza que ele é a melhor pessoa para fazer tudo. Um grande medo do executor é ter que admitir que errou. Se eu acho que eu sei fazer tudo, eu ter que dizer que eu errei,
dói. Vocês entendem? Então, os medos dos perfis estão associados com as características também. O planejador é estável, é calmo. Qual é o maior medo de um planejador? Mudança. Quer matar um planejador do coração? Apareça com coisas inesperadas, surpresinhas. Vamos mudar os planos. O planejador chega a ter um negócio, um taquicardia. Como assim mudar os planos? Né? Aconteceu isso hoje. Tipo agora. O planejador vai mudar. Por favor, vamos conversar. Não pode, isso não pode acontecer. Exatamente. E o analista? Se o analista é do detalhe, é preciso, qual é o maior medo do analista? Não ter avaliado todas as possibilidades e ter feito um trabalho ruim. O analista, ele tende ao perfeccionismo. Pessoas que aparecem com índice de analista muito alto ou extremamente alto podem ter um perfeccionismo acentuado. E eu já vou falar disso mais pra frente. Mas se ele gosta daquela coisa tão bonita, tão bem acabada, é natural que ele tenha medo de fazer mal feito. E no medo de fazer mal feito, ele pode até não fazer nada. Que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o executor. Eu também. Também tô nessa. Também li. O executor, ele é o eu. Elas podem parecer, num primeiro momento, assim, muito... Alguém falou uma palavra aí? Não, assim, muito agressivas, talvez, né? Porque o executor, ele chega meio que chegando, assim. O executor chega... Se tiver todo mundo aqui, a gente disser, olha, a gente precisa fazer tal coisa, você vai ver 5, 6 executores levantando, bora lá que nós vamos fazer. Ele bota a cara, ele vai para fazer. Então, algumas vezes, isso pode ser lido por outras pessoas de outros perfis como um pouco agressivo. Se lembrem que, no primeiro momento, a gente precisa se conhecer. Na medida que a gente se conhece o nosso perfil, a gente entende como a gente funciona, a gente passa a conhecer os outros e tende a ler qual é o perfil dos outros e onde é que podem ter os pontos de choque. Porque se eu sou executor e eu gosto de mudança, eu gosto de correr risco, eu gosto de fazer as coisas, eu tomo a frente e eu vou falar com um planejador que é comedido, que não gosta de improviso, que não é muito afeito a mudanças. Imagina o choque que dá. Né? Dois perfis completamente diferentes. Então, se conhecer é muito importante. O executor gosta de meta, competidor, exigente, direto, ousado, empreendedor, determinado, automotivado, imediatista. Nem eu. Se me apresentar, não sei quem é. E sem paciência para detalhes. Isso é muito importante. Nas relações que a gente tem, nós vamos encontrar muitos executores em cargos de liderança, por causa do perfil, né, de botar a cara aí e fazer. Então, essas pessoas, elas não têm paciência para rodeios. Então, se você tiver um chefe, alguém perto de você, e você precisa conversar, você precisa levar uma ideia, não faça rodeios, pelo amor de Deus. Seja direto, vá direto ao assunto. Pontos de atenção de um executor. Eu vou passar todos, tá? Não se preocupem. Quando o executor é extremamente alto, a pessoa pode se tornar prepotente, arrogante, pode ser impaciente demais, pode transmitir falta de respeito e desdém pelo trabalho dos outros. Eu estou falando exageros, tá? Eu sou executor. O Aparício é executor. Mas quando a gente tem isso muito acentuado, não é bom. Nem nada na vida em excesso é bom, nem água. Água em excesso afoga. E é o bem mais precioso que a gente tem, né? A gente precisa beber muita água. Então, o que preocupa, o que tem que ser ponto de atenção, são os extremos, extremamente alto e extremamente baixo. Quando você está com uma característica extremamente baixa, significa que aquelas competências estão lhe faltando. E quando você está com uma característica extremamente alta, significa que você acentuou demais suas qualidades a ponto de elas começarem a te prejudicar. Uma pessoa que é decidida, que toma a frente, é bacana. Uma pessoa que é decidida, toma a frente e atropela os outros, não é bacana. Vocês entendem? A questão aqui é dose, é a medida das coisas. O comunicador. Encerramos o executor, vamos falar do comunicador. Os comunicadores
são falantes, sociáveis, extrovertidos, dinâmicos, também não. E tem uma necessidade, a necessidade física, biológica. Eu tenho vontade de fazer, eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso ir no banheiro fazer xixi, e eu preciso, enquanto comunicador, estar no meio social. Isso é necessidade. O comunicador precisa disso. Eu botei no plural, porque comunicador não é eu, é nós. Não existe um comunicador sozinho, né? Então, ele tem que estar no meio de outros comunicadores, ele tem que estar... Num ambiente de trabalho é fácil saber quem é o comunicador. Ele fica 15 minutos na mesa dele e 20 no cafezinho conversando com as pessoas. Ele é o cara que vai organizar a festa de sexta-feira, ou do sábado. Ele é o cara que vai agregar as pessoas e vai dizer, olha, bora fazer uma festa aí, vamos juntar todo mundo. É o comunicador que vai tomar a frente para fazer essas coisas. Quando eu falei dos pontos de atenção, eu tenho um slide do comunicador, mas eu quero que vocês façam um exercício já agora. Vou usar o comunicador como exemplo. Eu falei que tudo é o excesso, né? Que a gente peca às vezes pelo excesso. Ser sociável é bom? É uma boa característica. Ela exagerada é o quê? Invasivo. Já deixou de ser bom. Ser extrovertido é bom? Isso exagerado é o quê? Inconveniente. Já deixou de ser bom. Então, vocês entendem que tudo é a dosagem. E aí, nessa hora, a gente precisa fazer as avaliações e saber se a gente está sendo extrovertido ou se a gente está sendo inconveniente. Se a gente está sendo líder e está tomando a rédea ou se a gente está sendo trator e está atropelando pessoas. Pontos de atenção do comunicador. É um pouco do que eu falei agora, né? É o exercício de pegar as características boas e elevar elas ao máximo. Aí vocês já vão saber, para qualquer um funciona assim. Os comunicadores extremamente altos podem apresentar comportamentos como superficialidade. Tem um detalhe aí, ó. O comunicador é sociável, ele gosta de pessoas, ele gosta de estar no meio das pessoas e ele tem medo da rejeição. Lembram? O que eu vou fazer para nunca ser rejeitada? Vou dizer sim para todo mundo. Faz sentido isso? Um comunicador tem dificuldade para dizer não. Porque ele não quer se indispor com ninguém. E aí, o que vai acontecer para quem diz tudo? O que acontece para quem diz sim para tudo? Se perde, porque acumula muita coisa para fazer. E se agride e fica conhecido como aquela pessoa que, ó, só fala e não faz nada, garganteiro. Tem ou não tem isso? Vocês conhecem ou não conhecem pessoas assim? O cara é bom de papo, né? Na hora de fazer não faz nada. Por quê? Provavelmente ele tem um comunicador alto, muito alto, extremamente alto, ele tem medo de desagradar as pessoas e acaba assumindo muita coisa, dizendo sim para todo mundo. Indisciplinado, desorganizado, pode se tornar egocêntrico, extravagante, pode ser inconveniente, enfim, todas aquelas características que são boas, quando são exageradas, se voltam contra a pessoa. Por que o comunicador ele procrastina? Porque ele acumula muita coisa para fazer. Não dá conta de fazer tudo. Não dá conta de fazer tudo. Planejador. O planejador é o perfil que está a serviço do outro. O planejador se doa. O planejador, a grande necessidade de um planejador é se sentir parte de uma engrenagem maior. Diferente do executor, porque o executor ele se sente, né? O executor é o líder, ele se promove. O planejador ele entende que as coisas são peças, que a vida é uma engrenagem e ele quer. A necessidade do planejador é estar encaixado nessa engrenagem. Ele quer fazer parte de algo. Então, o planejador ele está a serviço da equipe, ele está a serviço dos outros, né? São as pessoas mais calmas, mais tranquilas, mais ponderadas, as que planejam, né? As que não tomam nenhuma decisão afoita, assim, emocional, diferente do executor e diferente do comunicador. Gostam de coletividade, porém são mais, não é discreta a palavra, eles são mais, você falou o quê? Reservados que os comunicadores.
Eles também, os planejadores gostam de estar no meio de outras pessoas, mas diferente do comunicador. O comunicador gosta de estar no meio de outras pessoas com os holofotes virados para ele. O planejador gosta de estar no meio de outras pessoas porque ele gosta de estar no meio de outras pessoas, ele gosta de conviver, ele gosta de fazer parte. Pacientes, calmos, comedidos, gentis, diplomáticos, precavidos, cautelosos, persistentes. Lembra do exercício do comunicador que a gente fez agora? Lembram do exercício que a gente fez agora há pouco? As melhores qualidades levadas ao excesso. O que faz uma pessoa paciente e calma? É bom? É uma qualidade boa ser paciente e ser calmo? É bom? O excesso disso é o quê? Lerdeza. Paciente e calma, lerdeza. Cauteloso é bom? Levado ao extremo é o quê? Medo, medroso. Cautela demais é medo. Quem tem muito medo, não faz nada. Então, a regra sempre é a dose. Eu disse numa outra aula que eu dei que veneno e antídoto são feitos da mesma coisa. O que faz a diferença entre um e outro é a dose. Funciona exatamente igual aqui. Pontos de atenção do planejador. Procrastinação, lentidão excessiva, indiferença, passividade, sarcasmo. Se você tem um projeto que você tem pressa para ser entregue, não é para um planejador que você vai dar. Para quem você dá? Para um executor. Se você tem pressa, você dá para um executor. Agora, não espere que o projeto venha tão bem feito como se você tivesse dado para um analista. Então, agora, na hora que a gente sabe isso, sabe os perfis, a gente começa a medir o que a gente dá para cada pessoa fazer. Eu tenho um projeto que eu tenho que entregar amanhã. Não importa se vai ser a melhor das coisas, o melhor dos projetos, mas eu preciso entregar ele amanhã. Dê para um executor. Eu tenho um projeto que é de vida ou morte e a necessidade de precisão dele é altíssima. Dê para um analista. Eu tenho um projeto que precisa ser bem planejado, mas eu tenho ali umas 2, 3 semanas para executar. Dê para um planejador. Eu tenho um projeto que demanda envolver muitas pessoas ao mesmo tempo. Dê para um comunicador. Vocês conseguem entender como os perfis ajudam a clarear o papel de cada um dentro de uma equipe? E o desempenho que cada um pode dar de melhor dentro de uma equipe e se tornar extraordinário naquilo? O analista. Eles são realmente retraídos. O analista é o tipo de pessoa que gosta de trabalhar sozinha, porque o analista, ele gosta de se concentrar no trabalho que ele vai fazer. Então, pelo amor de Deus, não me atrapalhe. Não me bote numa sala barulhenta, cheia de comunicadores, falando e caminhando. Me deixe sentado no meu computador, lá no fundo da sala, virado para a minha tela, concentrado, estudando. Isso é um analista. Agora, na hora que você me pedir um relatório, você vai ter o melhor relatório detalhado da face da Terra na sua mão. Mas não me atrapalhe. Analista ele coopera, ele é preocupado, ele é cauteloso, ele é preciso. Tem um detalhe aqui, que imagine que uma pessoa que gosta de tudo feito com perfeição, o que ela vai fazer com ela mesma? Fala mais alto? Se criticar. Então, a tendência do analista ter uma autocrítica muito elevada e, por consequência, ser um pouco pessimista e até uma tendência à depressão é grande. Porque o analista sempre eleva a sua exigência ao máximo e, para ele, as coisas nunca estão boas o suficientes, inclusive nem ele mesmo, e aí a tendência é que você se desanime com você mesmo. Isso é um ponto de atenção. Se você tem um perfil analista muito alto, extremamente alto, você tem que ter um ponto de atenção de que você está se exigindo demais. Ninguém é perfeito, nós estamos em aperfeiçoamento. Tem diferença entre ser perfeito e estar em aperfeiçoamento. Tem ou não tem? Então, são pequenas coisas dos perfis que nos ajudam, inclusive, a ajudar as pessoas, para que elas não caiam nas armadilhas de ficarem deprimidas, de ficarem pessimistas em relação aos seus próprios resultados.
De repente, a pessoa elevou o resultado para um nível que é praticamente impossível de alcançar. E ela já alcançou tanto e ela não consegue enxergar, porque a autocrítica dela é muito severa. Detalhismo, precisão, disciplina, reflexão analítica, persistência, lógica, discreto. Os analistas são os mais discretos dos 4, o comunicador é o mais... o que é o contrário de discreto? Indiscreto é boa. O que mais gosta de aparecer, né? Então, o analista e o comunicador são opostos. Extrovertido, muito obrigada. Analista e comunicador são opostos, planejador e executor são opostos. Pontos de atenção do analista. Uma das coisas que pode acontecer com o analista é também lentidão na entrega de determinada tarefa, mas é diferente do planejador. O planejador tem a lentidão realmente do perfil, de gostar de fazer as coisas no ritmo dele, porque ele é calmo, porque ele é tranquilo, não me dê pressão que eu vou fazer no meu tempo. O analista não, ele demora para fazer porque ele está sempre procurando um defeito para melhorar. Perfeccionista. O perfeccionismo. Perfeccionismo, exatamente. Então, o motivo que leva um e outro a ser mais lento na entrega é diferente. O resultado é o mesmo. Os dois são os perfis que demoram mais tempo para fazer entregas. Mas a questão é por que um faz de um jeito e o analista faz de outro. O analista está preocupado em fazer perfeito. O perfeccionismo pode empatar a vida dele. Acaba procrastinando, não pelo procrastinar, mas porque não está perfeito ainda, exatamente. E aí tem uma coisa que é bem importante, assim, ó. Normalmente, um analista alto é aquela pessoa que vai estudar, que vai se aprofundar, que vai saber muito, que vai ser muito bom naquilo, mas que não vai saber comunicar que é muito bom naquilo. Porque como são perfis opostos, a tendência é você ter um analista alto e um comunicador baixo. Aí o que acontece? Você tem um gênio que descobre a cura do câncer e que bota na gaveta porque não sabe falar para o mundo. Valeu de alguma coisa? Então, é preciso a gente conhecer os 4 perfis, saber o quanto nós temos de cada um bem desenvolvido e bem instalado. E aquela partezinha da sombra que eu falei, né? Aquela parte que nós temos luz e sombra, eu não posso deixar que a minha sombra atrapalhe a minha luz. Se eu sou um cara genial, se eu sou um analista genial que descobri a cura de uma doença, sei lá, o câncer, eu não posso deixar que a minha timidez me impeça de aparecer. Porque o analista é tímido. Faz sentido isso? Então, a dose de luz e sombra é importante. É importante a gente olhar no espelho e conhecer. É importante a gente ter um mapeamento do nosso perfil comportamental e conseguir enxergar isso. Bom, mas aí acabou? É isso mesmo? A gente é executor, analista, planejador e comunicador? Não, a brincadeira não é essa. A brincadeira é combinar os perfis. O Aparício é executor comunicador, eu sou executora comunicadora. Nós somos iguais de maneira nenhuma. Em hipótese alguma. Oxe. Até porque você é o Aparício e eu sou a Beth. Já começa... Não, é porque são 4. Lembra que eu falei que nós temos os 4? E nós temos porcentagens diferentes dos 4. E tem outras coisas que influenciam também. Existem outros elementos que vão influenciar a nossa personalidade e o nosso comportamento. Outros testes que a gente até faz e a gente aplica, por exemplo, o teste de preferência sensorial. O jeito como o meio entra na nossa cabeça, no nosso cérebro. O meio entra através dos nossos sentidos. Ou a gente está vendo, ou a gente está ouvindo, ou a gente está sentindo. Cheiro, gosto, tato. O mundo só entra por esses 3 canais. Concordam comigo? Não tem como entrar coisa na nossa cabeça que não seja por esses 3 canais. Só que as pessoas tendem a ter um deles como preferencial. Hipoteticamente, não sei o do Aparício, tá? Estou usando ele por exemplo. Hipoteticamente, o canal dele é o sensitivo, ele é sensorial. E o meu é auditivo. Isso já nos torna diferentes, porque a gente vê, o mundo entra na cabeça da gente de formas diferentes. Então, isso também impacta o meu perfil. Vocês conseguem entender? É uma junção de coisas. Então, não existem 2 pessoas iguais.
Existem alguns padrões que a gente consegue identificar, mas isso não faz com que seja Ctrl+C, Ctrl+V. É preciso um aprofundamento, uma análise individualizada, uma conversa individualizada, até nos 4 perfis mesmo. A diferença, 20% para um, 25% para outro, 40% para outro, 30 e poucos por cento para outro, isso aí já faz a diferença. As combinações mais clássicas são essas aqui. Aqui eu trago um quadro que tem dos extremamente alto ao extremamente baixo e o meio. E aí um resumo dos comportamentos esperados quando você tem o perfil manifesto, né? Então aqui é o C de comunicador, E de executor, P de planejador, A de analista, EB é extremamente baixo e EA extremamente alto. 50 tons de cinza, né? Você navega aí entre o mesmo comportamento em intensidades diferentes. Então, por exemplo, se a gente for olhar pelo quadro, aquilo que eu estava falando antes, e eu tiver um comunicador extremamente baixo, eu vou ter uma pessoa que está retraída, está fechada, está distante e está apresentando um comportamento antissocial. Se eu pegar no outro extremo, um comunicador extremamente alto, eu vou ter uma pessoa que convence pela conversa, fala muito, que pode ser dissimulada, pode ser superficial e extravagante. Os extremos. E aí a gente tem os cruzamentos. Eu sou executor comunicador. Eu sou executor muito alto, audacioso, realizado, generalista e agressivo, com comunicador alto, persuasivo, empolgado e otimista. A gente começa fazendo os cruzamentos, ok? E aí a gente consegue ter um mapa do comportamento que a gente está entregando para o mundo. E em cima desse comportamento, a gente mede e faz as correções necessárias. Porque eu gosto do meu perfil executor. Eu gosto de ser a pessoa que levanta e faz. Mas eu não quero ser trator passando por cima das pessoas. Vocês entendem isso? E eu posso estar fazendo isso sem querer. Na medida que eu sei, eu me corrijo. Eu gosto de ser comunicador, eu gosto de ser sociável, eu gosto de falar com todo mundo, cumprimentar todo mundo, mas eu não quero ser inconveniente. E daqui a pouco eu estou sendo. Eu gosto de ser aquela pessoa analítica, do detalhe, da precisão, mas daqui a pouco eu não quero ser antissocial. De estar trancada na minha sala só trabalhando com a cabeça em cima do meu computador e dos meus livros. Eu não quero que o meu legado, aquilo que eu descobri, aquilo que eu estudei, morra na gaveta. Eu preciso comunicar para alguém. Faz sentido isso? Agora tem que lembrar que o comunicador executor, ele é de tiro rápido, ele não tem paciência, ou seja, ele não permanece em grandes projetos por longos períodos. Ele não tem energia para ficar em grandes projetos por longo período. Já o analista, o planejador, sim. Então eu preciso do quê? De um farmer. É outro perfil, mas é vendas também. Fazendeiro. Um é caçador, o outro é um fazendeiro. Um caça e mata, o outro... Mata não, conquista o cliente, por favor, não matem clientes. Um caça e o outro cultiva. Mas ambos podem vender, porque vendas não está necessariamente atrelado a perfil, mas sim a rotina.